Daniel, capítulo 10. Este livro de Daniel, ele é muito importante dentro da revelação de Deus, tanto no aspecto histórico como no aspecto profético. Daniel é um crente judeu que vive no Império Babilônico por cerca de 70 anos e mais um tempo no Império Persa. Ele foi um estadista, ele foi um profeta fiel e ele é um exemplo ou modelo da vida espiritual. Ele é um paradigma, é uma figura singular da experiência da vida espiritual. Vivendo na Babilônia, ele é um tipo do cristão que vive no mundo, onde todas as pressões do mundo atacam o cristão. E ele começa com as pressões do cardápio, o cardápio do mundo e o cardápio de Deus. O cardápio de Deus na Bíblia é Cristo. É o pão que desceu do céu. Daniel faz uma opção entre comer as comidas do rei ou comer uma comida mais frugal, menos ligada aos cultos, aos sacrifícios. Sendo colocado na cova dos leões e saindo incólume, ele é uma figura da morte e da ressurreição do crente com Cristo. Ele ilustra este lado da realidade espiritual. Daniel, como profeta, foi muito adequado. Ele sempre procurava buscar no Senhor a orientação. E esse capítulo 10, que é um capítulo de intimidade, de busca, ele tem um perfil que vai nos mostrar o caminho da vida espiritual. Vamos tomar então essa experiência de Daniel para observar a vida espiritual, como ela se instaura em nós como povo de Deus. Nós vamos ler logo aí no início, Daniel capítulo 10, o verso 1. Vou pedir ao professor Manuel para fazer esta leitura. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Nós vamos caminhar aqui para ver como se instaura a vida espiritual numa pessoa, no crente. Como é que ela surge? Como é que nós deixamos de ser psíquicos para sermos pneumáticos? São duas palavras gregas que vão revelar ou a vida da alma, a expressão almática, ou a vida do espírito. Todos nós, ao nascermos neste mundo, somos carne. E carne, ela é movida pela alma. A vida da alma está no sangue. E neste sentido, como instaura-se a vida espiritual numa pessoa que está morta espiritualmente. Porque a Bíblia nos diz em Efésios, capítulo 2,
verso 1, ele vos deu vida, ou nos deu vida, estando nós mortos nos delitos e pecados. O salário do pecado é a morte. Então, no momento em que Adão pecou, o seu espírito ficou desconectado de Deus. Ele passou a viver pela sua alma. Ele era uma alma vivente que passou a viver dependente da sua alma. E toda a religião, ela é construída e processada pelo aspecto psíquico, emocional. Então, como é que se instaura a vida espiritual? Aí, neste texto, mostra a palavra revelado, revelação. Veja bem, que diz aqui, verso 1 ainda. Sempre tem um pouco de dificuldade com a tecnologia e a palavra de Deus. Mesmo porque aqui na nossa cabeça tem uma guerra nos lugares celestiais que a gente nem percebe, mas é uma guerra tremenda contra a palavra de Deus. No terceiro ano do rei Ciro, já tinha se passado o rei Dario, e Daniel está aí pelos anos, perto de 90 anos, 88, 89. Não é preciso essa datação, mas é por aí. Ele não voltou com o povo, porque ele já estava velho. Para andar 1.400 quilômetros a pé, ou de cavalo, ou de camelo, era muito difícil para um ancião. E ele ficou lá. E diz assim, foi revelada uma palavra. Tudo na vida espiritual começa pela ação do Espírito. Vamos para Ezequiel, no capítulo 37. Nós vamos ver ali uma figura bastante significativa de vivificação, de geração de vida, de produção de vida para quem está morto. Ezequiel 37, nós vamos ler os versículos de 1 a 5 para ter um contexto de como se instaura a vida espiritual numa pessoa morta em delitos e pecados. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Você prestou atenção no versículo 4, como ele diz? O versículo 4 diz: Disse-me ele, o Senhor, profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É um absurdo para ossos secos e é um absurdo para quem está morto em delitos e pecados. Tem que haver um milagre. E esse milagre começa pela instauração da vida. Veja que no verso 5 ele vai dizer de uma maneira: assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos sequíssimos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. A vida espiritual começa pela pregação da palavra de Deus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando você prega o evangelho,
o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quando você prega o Evangelho tem o poder da vivificação. Porque não existe reação espiritual sem a vida espiritual. Não é possível. Para que uma pessoa reaja espiritualmente, ela precisa ser vivificada espiritualmente. E esse milagre acontece pela pregação. Se você depois quiser ler o capítulo 37 de Ezequiel, você vai ver que houve ali um milagre e formou-se um exército. Porque o poder da palavra de Deus é o poder da vivificação. Antes de qualquer reação espiritual, nós temos que estar certo. É preciso vivificação espiritual. Como foi que Lázaro saiu da cova? Se você prestar atenção, ele saiu todo envolto. Ele tinha as pernas amarradas, os braços amarrados e a cara coberta. Mas ele saiu feito uma múmia de lá. Ele saiu pelo poder da palavra de Jesus. Lázaro, sai. Até há um pleonasmo no texto, na tradução, sai para fora. Quer dizer, você não fica lá dentro, porque você vai ter que ser. A minha palavra vai gerar vida em você. A história do povo de Deus envolve sempre um grande conflito. Paulo, quando ele está terminando o seu ministério, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Há um grande combate na vida de todo cristão. E em Daniel capítulo 10:1, ele fala que este combate, vamos voltar a Daniel 10:1, que esta revelação se estava mostrando que havia um grande conflito. Daniel 10:1. Veja bem. Palavra que verdadeira e envolvia um grande conflito. Ele buscou o entendimento da palavra para poder ter inteligência da visão. Porque por nós mesmos, nós não temos a capacidade de ver as coisas espirituais. É preciso a mente espiritual. Este conflito, domingo passado, nós tentamos falar um pouquinho, que é uma guerra no espaço do céu. Existem 3 céus. O céu da atmosfera, o céu do ar, o céu das estrelas e o céu onde está a grande guerra. O céu da presença de Deus. Lá há um grande conflito das forças espirituais da maldade. Vamos pegar de novo Efésios capítulo 6, versos 10 a 12. Vamos só dar uma passada rápida, mas precisamos relembrar isto. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando você nasce de novo, pelo poder do Espírito Santo, você vai entrar numa batalha. Você não foi chamado para um convescote. Você sabe o que é convescote?
Não sabe, né? Piquenique. É que piquenique é uma expressão inglesa, converscote é brasileira. Mas o povo sabe o que é piquenique e não sabe o que é converscote. Nós não fomos chamados para uma viagem de turismo nas Bahamas. Nós fomos chamados para um grande conflito. Não há cristão que não lute. Não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Tenebroso é escuro, trevas, trevoso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso é uma luta. Todos nós. E ali Daniel vai experimentar exatamente esta luta com o povo de Deus, em que havia os anjos lutando com o príncipe da Pérsia e o príncipe de Grécia, que são os dominadores. Essa expressão, dominadores deste mundo tenebroso, são os cosmocrátares. Cosmos, governadores, crátares, governadores deste mundo tenebroso. Nós falamos ligeiramente que em cada nação existem esses poderes acima deles. Quando eu cheguei aqui em Londrina, eu percebia que Londrina é governada por alguma entidade superior voltada a dinheiro. É uma coisa assim agarrada com dinheiro, com posse, com ter. É muito forte esses poderes que agitam o coração das pessoas. E um velho homem de Deus, sem que eu estivesse comunicando, ele chegou para mim e disse: meu filho, esta cidade é dominada pelos dominadores da riqueza. E isto também tem influência com a igreja. Muitas pessoas na igreja são miseráveis. Eles não contribuem com alegria e liberalidade de coração. São agarrados. Têm medo de soltar a mão. São governados por essa entidade. Aliás, a folha do boletim, a capa, há uma pequena ilustração sobre esta questão do poder do dinheiro nas nossas vidas. Eu tenho que estar sempre exorcizando o dinheiro, porque ele não é neutro. Ele tem poder de dominação. E esses dominadores, eles estão aí. E nós precisamos saber que nas nossas vidas, principalmente no Brasil em crise como está hoje, nós tentamos encontrar apoio não em Deus, mas na riqueza, no dinheiro. Vamos ter que sustentar as coisas, porque aqui nós vamos encontrar apoio, segurança. Ele dá segurança. Preste bem atenção nisso aí. Dá uma examinada sem preconceito, mas dá uma examinada para ver como é que isso funciona. Nós só nos interessamos por conhecer a Deus e os seus planos depois que Ele se revela a nós. Nós nunca iremos buscar a Deus sem que Deus nos busque primeiro. Pode ver isso lá no Jardim do Éden com Adão. Ele foge de Deus, mas Deus vem atrás dele. E você vai encontrar isso na história do povo de Deus de um modo geral. Não foi Saulo que buscava Deus, pelo contrário. Ele tinha até uma certa aversão ao Deus. Aliás, gente, a mensagem que o Silas trouxe hoje aqui pela manhã, olha, Deus abençoe, meu filho. Continue desse jeito. Eu não sei se ele está aí, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Para mim,
foi muito preciosa. Muito preciosa. O Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo. O Deus que se manifesta em Cristo Jesus. Deus é muito genérico. Agora, quando você fala de Jesus, o negócio, o caldo esquenta. E uma coisa que é importante é saber que enquanto Deus não se revelar a nós, nós não vamos ter uma revelação, não vamos ter busca de Deus. Vamos ver aí os versos 2 e 3 de Daniel 10. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Uma vez eu ouvi o Dr. Shedd dizer que antigamente os homens de Deus ficavam horas na presença de Deus que pareciam minutos. Hoje, as pessoas ficam minutos que parecem horas. Mas sabe por que Daniel ficou na presença de Deus? Porque ele tinha uma revelação de Deus. Quem tem a busca de Deus na vida dele, ele vai ter interesse por Deus. Nós nos interessamos em conhecer a Deus porque Deus se revelou a nós. Uma vez viajando pelo interior do estado de São Paulo, cheguei numa casa e tinha uma senhora aqui, era uma senhora piedosa, mas o filho dela não queria saber nada de Cristo. E ela queria me botar como se fosse um ariete para quebrar aquele muro. E ela disse: pastor, o senhor tem que convencer meu filho. Eu digo: não, minha senhora, eu não tenho capacidade de convencer seu filho. A senhora, por favor, entrega seu filho a quem pode convencê-la. Não me ponha esse peso nas costas, porque não é por argumentação humana. Mas o trabalho que Deus fez, ela era muito assim piedosa mesmo. E ela entregou aquele filho na mão de Deus. E o filho ficou paraplégico. Mas ele foi para Deus. Ele já esteve aqui na nossa igreja, uma ocasião, algum tempo atrás. Piedoso, santo. Porque Deus vai usar todos os métodos para que a pessoa volte-se para Ele. E um dos métodos é o sofrimento. Muitas vezes o sofrimento está acontecendo na sua vida. Olha que bendito sofrimento. Não exorcize. Ele foi mandado por Deus para quebrantar o nosso coração. Primeiro Deus nos busca e depois nós buscamos a Deus. Primeiro Deus vem em nosso encontro e depois nós vamos ao encontro de Deus. Isso é a coisa mais simples. Nós só o buscamos porque Ele nos quer. Vamos ver os versos 4 a 6 de Daniel 10. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel... Até o 6 mesmo. Nós temos que entender, alguns acham que essa figura aqui seria o anjo Gabriel, outros acham que seria uma teofania de Cristo antes da sua encarnação. Eu sou mais para esse lado aí do que para o anjo Gabriel. Não tenho assim muita segurança, mas eu vejo isso muito parecido com Apocalipse capítulo 1, quando descreve a figura de Jesus com esta identidade.
E pelas coisas que acontecem. Eu tive, durante essa semana, lidando com a ideia que alguns acham que era o anjo Gabriel, porque há uma resistência do rei da Pérsia. Mas essa resistência podia acontecer dos principados contra Jesus antes dele ter toda a autoridade no reino da redenção. Podia ter acontecido sim, porque antes dele ter vindo realizar aquela obra, os demônios ainda podiam fazer alguma resistência. Agora não podem mais, porque ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele agora não tem só o poder da divindade, mas ele tem a autoridade pela ação da obra que ele fez, que ele colocou em execração os principados, as potestades e as forças espirituais do mal, ele colocou em execração na cruz, quando ele triunfou deles lá na cruz. Então eu fico mais propenso a admitir que trata-se do próprio Senhor Jesus antes da sua encarnação. Esta visão também é uma visão pessoal. Presta atenção no versículo 7, que o Manuel já estava lendo, 7 e 8. A revelação de Deus é sempre individual ou pessoal. Deus trata pessoalmente com cada um de nós. Não é uma ideia coletiva, é uma ideia pessoal. Ele vai falar pessoalmente com você. Presta atenção nesse texto. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Isso aconteceu também com Saulo. Só Saulo teve a revelação. Deus tem o seu telefone. Ele não manda recado, ele fala com você. Eu estava lendo e estudando um pouco sobre Spurgeon essa semana. Porque Spurgeon, para mim, é uma das figuras da igreja que me inspira. Ele foi convertido com 15 anos, com 17 anos ele já era pastor. Ele pastoreou até os 57 anos, quando ele morreu. Ele produziu 3.653 sermões, que se colocados todos juntos, daria uma enciclopédia e meia britânica. Ele escreveu 126 livros. E ele era deprimido, ele passou a ter uma depressão por causa de um acidente. Os inimigos de Spurgeon, um dia, quando a igreja estava bem cheia, com umas 10 mil pessoas ouvindo, 6 mil pessoas, deram um grito, fogo! E o povo saiu correndo e morreram 7 pessoas e 28 ficaram feridas. E este homem, daí para frente, passou a ter uma depressão. E ele sofria ele era renal crônico, seria isto hoje. Ele tinha gota e sofria de reumatismo. A mulher dele, no parto, ficou com problema, ficou hemiplégica ou paralítica das pernas. Nunca aquele homem disse uma palavra de crítica contra o sofrimento. Pelo contrário. Às vezes, quando ele ia andando com o Thomas, um dos seus amigos, pisando assim, ele dizia, Thomas, vamos rir. E Thomas dizia, mas rir de quê, Spurgeon? Ele disse, você não tem motivo para rir? Eu tenho muitos motivos. Eu tenho a graça de Deus que me cobre. Aquele menino foi um exemplo. E eu estava lendo esse homem essa semana e vendo o caráter dele, de olhar somente para Jesus. Quanto mais vinha o sofrimento, mais a glória da presença de Jesus se manifestava na vida dele.
Eu comprei um livro dele essa semana, que são 179 mensagens. É dessa grossura assim. 179 mensagens para 303.653. Você imagina. Eu vou gastar um bocado de tempo para ler aquilo. Mas sabe o que me faz alegrar? É que este homem teve a revelação de Jesus Cristo. Essa revelação de Jesus Cristo é que faz a pessoa andar. A visão gloriosa de Deus nos quebranta e remove as nossas forças. Presta atenção aqui, que ele diz, e não tive força alguma. O Senhor quer remover toda a nossa força, para que Ele venha a ser em nós todo o poder. Quando eu não tiver mais capacidade nenhuma, então, aí virá a manifestação do poder dEle. Vamos olhar aqui o versículo seguinte, o versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Isso aqui é muito importante, ouvindo a voz das suas palavras. Ouvindo-a. Eu preciso sair de cena. Ele perdeu toda a força. Agora presta atenção nesse verso 10. Esse verso 10 é muito importante, porque durante o caminho da leitura nós vamos ver 3 vezes Deus tocando em Daniel. Assim como Deus precisa nos tocar. O primeiro toque é o toque do homem sem forças, para ele se colocar na posição de orar, a posição de quebrantado da dependência de Deus. Verso Eis 10. que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Esta mão que tocou, o Senhor às vezes precisa nos tocar para que nós possamos ver a ação dele na nossa vida pessoal. Cada um de nós precisa de uma experiência pessoal com Deus e o toque dele. Não adianta outro me tocar. Quando Jesus ia andando na meio daquela multidão, uma mulher tocou nele, ele disse assim, quem foi que me tocou? Ele sabia. E eu também sei quando ele me toca. E sei quando outros tocam. Quando ele me toca, ele sempre me põe na dependência dele. Versículo 11. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer? Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. A primeira coisa que eu fico aqui, assim, satisfeito com isso, com essa revelação, é que quando o Senhor lhe toca, ele fala com Daniel, dizendo, você é muito amado. Ontem nós realizamos um casamento e o Senhor me levou a tratar com aquele casal sobre essa questão de ser muito amado, de ser amado. Porque é aí onde nós precisamos construir a nossa identidade. Não é no quanto dinheiro eu tenho, não é nos cursos que eu faço, não é na posição político-social que eu tenho. O que eu preciso construir a minha identidade é na certeza de que eu sou amado. Eu fico grato a Deus, porque quando o Senhor Jesus Cristo foi ser batizado, quando ele saiu das águas,
ele ouviu uma voz do céu, a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. E Jesus viveu aqui os 3 anos e meio do seu ministério com esta consciência: eu sou o filho amado do Pai. E você e eu, como cristãos, precisamos ter a consciência de que nada mais somos do que filhos amados de Deus. Quando isto penetrar na sua vida, nós vamos realmente... O Barba outro dia contou a história de uma irmãzinha que é contada pelo Brennan Manning, uma freira que foi abusada sexualmente quando jovem e sofreu muitos reveses na vida e que foi para o mosteiro, foi para a vida de claustro para tentar se resguardar das feridas da sua alma, dos desencontros da vida. E uma das vezes em que Brennan estava pregando naquela localidade, essa senhora veio bater na sua porta à noite e contou aquele caso. E o Brennan disse para ela que ela deveria ir para um canto todos os dias, numa posição de sentar e de contemplação e de recepção, ela recitasse uma espécie de declaração de amor: eu sou amada de Abba. E por algum tempo, até que isto entrou por cima e por baixo, penetrou as suas entranhas, e ela escreveu uma carta depois de um ano: Marie-Claire, a amadinha de Abba, a amada do Pai. Você e eu precisamos ganhar a revelação de que Jesus Cristo nos levou na cruz para morrer e ressuscitar, mas também precisamos ter a consciência de que tudo isso foi feito por causa do amor do Pai para conosco. Ele nos ama. E esse amor precisa estar entrando pelos cabelos, pelas unhas, por tudo quanto é lugar. Eu não quero que você coloque na minha lápide, se é que vou ter lápide, espero que não tenha, porque espero que o Senhor Jesus volte antes, mas se tiver, não me ponha na lápide qualquer coisa, a não ser isto: filho amado do Pai. Está ótimo. Tá certo com vocês? Os que ficarem, botem isto aí. É um filho amado do Pai. Aqui jaz um filho amado do Pai. Para mim é tão gostoso saber que eu sou amado. Não sei se é a coisa melhor. Olha, ele diz assim: homem muito amado. Esteja atento às palavras que eu vou dizer. Levanta-te. Quando você ouve uma palavra de Deus para você, levanta-te. Não é força sua. Ele estava sem nenhuma força, mas agora a força do Senhor. Verso 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Desde o primeiro dia em que ele começou a orar, as suas orações foram ouvidas, mas já passaram 21 dias, porque lá no céu estava tendo uma guerra. E havia um anjo caído, combatendo contra as hostes divinas, o exército de Deus, e a oração parece que estava demorando. Às vezes a gente encontra os irmãos dizendo assim: faz tanto tempo que eu estou orando e não tenho resposta. Às vezes a guerra é grande.
E você não tem que ficar agora só na petição, você tem que entrar com ações de graças, com gratidão no coração. Você lança a petição, descansa na petição nas mãos do Senhor e agradeça pela vitória que o Senhor já deu a você. Se você fizer assim, você vai encontrar muito mais descanso na sua alma. Por causa das tuas palavras é que vim. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, neste caso, João Murge, deixa eu ver se eu explico melhor. Ele disse que ficou um pouco de dificuldade no domingo passado. Estava uma guerra lá no céu. Este reino da Pérsia, esse príncipe, esse principado do reino da Pérsia, são esses cosmocrátares que estão lá no governo. Ele resistiu ao emissário. Aí eu posso dizer que eu me caio para ser Jesus, Cristo, antes da sua encarnação. Ele foi resistido durante 21 dias. E Miguel, que é um dos arcanjos, é o arcanjo ligado ao povo de Israel. Gabriel é ligado à igreja, ao povo da igreja. E Miguel é ligado ao povo de Israel. São os defensores. Os anjos, eles exercem uma missão de servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, neste caso aqui, o Miguel foi o único dos principais príncipes, um dos primeiros que veio para ajudar-me e obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. O verso seguinte: Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ele aqui está mostrando que é uma guerra ligada ao povo de Israel e que esta guerra percorre até os últimos dias. Até o tempo da volta de Jesus. Continuamos. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. Continua. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Agora você vê o segundo toque. O segundo toque não é para sacudir, é para tocar na boca. Porque nós não temos o que falar se Deus não tocar na nossa boca. Lembra-se de Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias, eu tive uma visão do Senhor. Ele estava num alto e sublime trono. E aquela visão foi tão extraordinária. E ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí o Senhor autorizou que um dos serafins apanhasse uma brasa viva do seu altar e colocasse na boca, tocasse na boca de Isaías e fosse purificada a sua boca e as suas palavras. Eu vou chamar uma atenção aqui. O crente, ele tem uma boca, não do inferno, mas do céu. Ele tem a boca para abençoar e não para amaldiçoar. Ele tem a boca para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e não para fofocar. Não para maldizer. Essa boca precisa ser purificada. O segundo toque do Senhor na vida de Daniel foi para tocar nos seus lábios. Então passei a falar. A gente só fala daquilo que tem experiência. Aquilo que a gente não tem experiência, a gente não fala. Aquelas ilustraçõezinhas bobas, mas um dia aqui na nossa igreja,
há muitos anos atrás, uma senhora virou-se para o pastor Abuchaim e disse: eu falo sobre política, falo sobre isso, sobre aquilo, mas eu não falo sobre Jesus. Aí o pastor Abuchaim, estávamos ali na frente e tinha um quadro com uma figura do pastor Fanini, uma propaganda. O pastor Fanini foi um pastor bem conhecido no meio batista e tinha uma propaganda com o retrato dele aqui. E ele disse: o que é isso aqui, minha irmã? Ela disse: é o retrato do pastor Fanini. E aqui do outro lado? O que é isso aqui? Ela disse: nada. Pois é, irmã. Quando Jesus for real para a senhora vai ter o que falar. Mas como Jesus não é nada, a senhora não tem nada para falar dele. Eu queria abrir um buraco no chão e entrar. Mas ali foi para ela e para mim. Porque nós não podemos falar daquilo que não temos experiência. Nós só falamos daquilo que temos visto e ouvido. E quando nossa boca é purificada, nós temos o que falar. Aquele que estava diante de mim, passou a falar e disse: aquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não ficou força alguma em mim. Uma das coisas que eu tenho pedido a Deus é: quebranta-me. Quebranta-me. Eu disse isto domingo passado e repito hoje, quando estava conversando com um irmão nosso, cuja filha está doente. E eu disse para ele: querido, eu prefiro uma doença que me leve a Deus do que uma saúde que me leve ao inferno. O quebrantamento é projeto de Deus na vida do seu povo. Porque nós somos duras cerviz, nós somos arrogantes, nós somos soberbos, e por amor a nós, muitas vezes ele tem que nos quebrantar. Versículo seguinte: como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Quando a gente não tem nada mais, todo fraco, nós precisamos depender totalmente de Deus. Verso seguinte: então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Olha, a terceiro toque. O primeiro toque foi para sacudir e colocar numa posição de dependência. O segundo toque foi para a purificação dos lábios, da boca. E o terceiro toque foi para fortalecimento. É a força do Senhor, não a minha força. Você sabe o que significa revestimento do poder do alto? É colocar o homem numa camisa de força, para que a força dele não possa se manifestar e vir só o poder de Deus sobre aquela vida. Quando eu trabalhava num hospital psiquiátrico e que se colocava a camisa de força numa pessoa que estava sobre as suas condições desequilibradas, você podia conduzi-lo com certa dificuldade, mas podia conduzi-lo. Deus precisa tirar a nossa força para ficar só o poder dele em nós. Porque senão nós vamos competir com Deus. Quebranta, Senhor. Quebranta. E aí, ele me tocou e me fortaleceu. Versículo 19. E disse: não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Nós precisamos ser tirada a nossa força, e eu gosto muito de olhar a cruz como o lugar que tira a nossa força, tira o nosso poder. E depois, a vida da ressurreição que nos dá a capacidade. Quando ele disse: não temas, pela segunda vez, não temas. Porque uma das coisas que nós temos é medo do futuro, medo. Eu vi uma frase essa semana que marcou muito a minha vida. Achei tão interessante a frase. Dizia assim: depressão
é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. E ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Acorroer, gerar culpa, vergonha. No casamento ontem, uma senhorinha de 84 anos, depois de ouvir a palavra, ela veio na minha mesa, eu estava sentado e ela veio e me abraçou e disse: meu filho, eu preciso falar com você. Só eu e você. Eu preciso gastar um tempo. Porque eu tenho umas sombras, eu falei sobre as sombras. Eu tenho umas sombras que me perseguem de culpa. E eu preciso falar com você. Eu disse para ela: vamos conversar. Mas eu quero lhe dizer que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu marquei com ela, nós vamos nos encontrar. Espero que o Senhor dê vida mais a ela, porque eu amanhã viajo. Mas eu marquei com ela que logo que eu chegue, nós vamos sentar. Muita gente tem sombra, vive se escondendo com vergonha. Vergonha do seu passado, de alguma coisa que está lhe causando depressão. Hoje a gente fica sendo consumido por excesso de cansaço, porque o estresse é o excesso de presente. É presente demais. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Na sexta-feira, feriado, nós fomos fazer ginástica lá. E quando estávamos fazendo ginástica, a nossa personal trainer abriu, tinha outros alunos dela que vieram. Chegou uma moça bem rápida, ela disse: moça, ela disse: eu estou com pressa. Mas você está com pressa de quê? Porque eu tenho que fazer uma porção de coisas. Eu olhei para ela e disse: tanta pressa. Até para fazer ginástica é com pressa. E já foi pegando o peso e ali, aquele negócio. E eu disse: meu Deus, será que não dá um tempo? Aí o Eric disse que a criança hoje não tem 6 minutos de atenção. Tem que ter uma coisa nova, uma outra coisa nova, outra coisa nova. Nós não temos mais contemplação. Ao falar comigo, fui fortalecido. Fala, meu Senhor. Fala. Pois agora eu estou fortalecido. Estou fortalecido pelo Senhor, pela força do teu poder. Verso seguinte. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. A nossa força está sempre sendo esvaziada, e é bom que seja, para ser revestido do poder do alto, e as nossas guerras são grandes. Olha aqui, acabei de sair de uma peleja, mas tem outra peleja, e é uma peleja contra os gregos. Vem um novo império aí, e este império vai fazer com que o povo de Israel passe por grandes lutas. E no capítulo 11 de Daniel, nós vamos ver a história sendo aberta, mostrando a grande luta, desde que Ciro assumiu o poder até a vinda de Jesus Cristo. Lutas e lutas e lutas. O céu se abre aqui para mostrar o que está acontecendo lá em cima. É como se tivesse rasgado a cortina e mostrando que acima da nossa cabeça tem uma guerra. Eu estou olhando para você mesmo, Dona Nara. E nós vivemos uma guerra com essa moça. Vários irmãos
Essa moça ela esteve lá no fundo do poço. Durante 45 dias ela teve entre a morte e a morte. O doutor Junot, que não está aqui hoje, ia visitá-la e dizia assim: hoje ela não passa. De hoje ela não passa. Mas quando o reverendo Gerson Araújo, pai dessa menina, que está aqui na minha frente, disse: Glênio, você precisa visitar a Nara. Eu fui falar com o Senhor, ele disse: não, eu sou de perto e de longe, você não vai. Porque nós temos muitas vezes a ideia de que é o pastor que cura, e quem cura é Jesus. E nós precisamos tirar essa, desmistificar, e Deus estava trabalhando comigo. E aí eu disse para o Gerson: eu não vou lá, porque Deus disse que não é para ir. Parece um absurdo. E quando o Junot dizia assim: olha, Nara, hoje não passa. Eu dizia lá nos nossos almoços ou jantares: passa. Porque Deus me disse que ela vai sair. Mas eu não dizia para eles. Porque essa é luta entre Deus e você. Depois que ela saiu, volta de novo. A mulher estava sendo incubada lá. A luta foi grande. E a luta com a filha. E a luta, sabe o que era? Principados e potestades e forças espirituais da maldade. Nós ficamos atirando nas pessoas erradas. Isso é luta de Deus. E você precisa estar... Olha, o Deus rasgou aqui e diz: sabes, eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, porque esta luta não acabou ainda. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Sabe por que eu gosto de orar de joelho? Não é para mostrar mais espiritualidade, não. Porque eu estou mais perto da minha origem, do pó. Senhor, eu sei que não é pelo muito falar, não é pela posição, é pela dependência do Senhor. Eu não sei o que está acontecendo aqui nessa igreja, mas eu sei que temos enfrentado uma luta muito grande na pregação. Mas essa luta não é minha e nem de ninguém, essa luta é tua. E o Senhor quebranta, e o Senhor sabe como fazer isto. Porque o Senhor é poderoso. Eu não vou tocar em gente. Porque todas as vezes que a gente põe o dedo para outra pessoa, nós entramos num lugar errado. O lugar é diante do Senhor. E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ficai parado, e vede o livramento do Senhor. Eu estou dizendo essa palavra aqui, que nós vamos entrar depois no capítulo 11, se o Senhor assim permitir, para que nós vejamos que a história do povo de Deus é uma história de lutas espirituais. Não é luta contra homens, é contra principados, é potestades. Me perguntaram essa semana, foi fazer um estudante de teologia que está fazendo o mestrado dele, e ele fez uma entrevista comigo sobre o ministério aqui na igreja, e ele me perguntou assim: qual foi a sua experiência mais marcante nessa igreja? E eu disse: 100 dias de oração. Alguém se lembra dos 100 dias de oração aqui? Pouca gente se lembra, mas Alzira fez parte desses 100 dias de oração. A gente vinha bem cedinho aqui. Havia uma luta, uma guerra, uma coisa tremenda. Muito jovem ainda como pastor, enfrentando muitas dificuldades. Nós chamamos os irmãos para, na manhã
6 horas da manhã, de 6 até as 7, e depois cada um ia para o seu trabalho. Nós viéssemos para cá para orar. A partir desses 100 dias de oração, houve uma mudança de mentalidade. Eu só vim entender isso muito posteriormente. É que lá no céu houve uma guerra e o Senhor pelejou por nós. Dentro de algum tempo nós vamos convidar, o Senhor tem chamado a atenção para isto, para a intercessão. A boca no pó. Porque a obra de Deus não se faz com o muque, se faz com o poder dele. E o Senhor tem o seu momento, a sua agenda. Eu estou só lembrando isso. Que a melhor coisa que alguém pode fazer na obra de Deus é interceder. Se é verdade que a melhor coisa que um pai pode fazer para os filhos deles é amar a mãe deles, e a melhor coisa que uma mãe pode fazer para os filhos dela é amar o pai deles, a melhor coisa que um filho de Deus pode fazer na igreja de Deus é orar por aqueles a quem Deus ama. Preste atenção nisso. Nós pregamos o Evangelho para o mundo, para que as pessoas creiam, mas nós oramos pelos irmãos, para que eles sejam quebrantados. Porque o Senhor é o único que sabe fazer a obra dele. Que o Senhor mova os nossos corações, para a glória dele. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.